Bom, essa aula aqui vai ser uma continuação de duas aulas. A primeira, que foi a última aula que eu postei, que é a sociedade é macro-organismo, que eu falei que eu ia analisar a psicologia dos dois modelos de ser humano que existem distribuídos nas sociedades. E de uma das primeiras aulas, que é comércio e riqueza na proto-civilização, a proto-civilização humana. Desfocou, meu Deus. Como é que foca essa porra? Comércio e riqueza na proto-civilização humana. Eu tinha dado esse último... Na verdade, as aulas, os temas são só para organizar o meu pensamento, porque na verdade o pensamento ele é contínuo e todos esses slides eles falam a mesma coisa. Basicamente é uma mesma linha de pensamento, só que como seria muito grande, eu divido em aulas. E ainda vou dar outras aulas ali. Quando acabar esses slides, são 80 páginas. Aí vão ser conteúdos personalizados. Mas a base da área escola, a base do... Assim, eu não me canso de explicar as coisas para ficarem mais melhores de serem explicadas. O pensamento, na verdade, que eu resolvi expressar através de uma escola, ou seja, através de um espaço de comunhão, de ensino de pensamento, não escola tradicional como a gente tem na nossa sociedade, que é como se eu fosse um professor, como se eu tivesse muitas coisas para ensinar e as pessoas tivessem que me escutar. Não. Escola no sentido grego, antigo. Uma reunião de seres incumbida a realizar diálogos, filosofar e refletir, utilizar a lógica. Seres que pensam em se elevar da sua condição. Esse é o significado de escola, escole, que é o que eu pensei nisso aqui. Então, foi basicamente expor o meu pensamento, a minha forma de pensar, a minha linha de pensamento, como eu organizo a realidade, como eu percebo esses padrões, como o espírito me dá essas ideias, porque todas essas ideias vêm dele. Eu acho que eu não teria capital intelectual suficiente para pensar tudo isso. Desde do primeiro livro. Um dia eu vou fazer um vídeo contando minha relação com ele, que só tem aumentado. Ele me diz todas essas coisas e eu só comparo com a realidade e vejo. É assim. É assim, o mundo é assim. A vida é assim, o universo é assim. E, enfim, isso aqui serve para isso, para ser um espaço de comunhão, para que as pessoas possam ver esses pensamentos, ver esses vídeos. E depois, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas que elas recebam essa informação, juntem com o que tem nelas e... esqueci o termo, mas que elas transformem isso em algo mais. E assim possam, talvez, se beneficiar. Nós nos beneficiamos, eu pensei isso ontem, nós nos beneficiamos de todas as coisas que entram em contato conosco, seja através do impulso negativo que elas vão causar na gente. Não é essa a melhor forma de expressar. Seja através... Se fosse... Eu escrevo muito bem, mas eu falo muito mal. Porque eu gosto de pensar nas palavras perfeitamente. As coisas que entram em contato conosco, sejam ideias, sejam objetos, sejam impressões no geral, elas sempre causam um efeito eterno na nossa alma. Esse efeito eterno não vai se manifestar na memória que nós temos daquela coisa. Vai se manifestar, na verdade, pela impressão que ela nos dá, negativa ou positiva. E aquilo vai ser para sempre uma marca no nosso espírito, que nós vamos reproduzir e lembrar na hora de valorar as outras coisas. Mesmo que nós não lembremos da coisa, da situação exata em si, a marca que ela nos deixou e a impressão de valor que ela nos deixou vai servir como referência. Fica na memória do espírito. Então, nem que essas ideias possam daqui a 10 anos, daqui a um século, causar alguma impressão em alguém e essa impressão seja negativa e a pessoa puder valorar o mundo, de alguma forma nós travamos contato. Eu com essa pessoa daqui a séculos. Isso é fascinante.
Ou também, aquele papo cristão, né, positivista, vamos melhorar a vida das pessoas. Eu não acho que ideias melhoram a vida de ninguém. Eu acho que a iluminação toda vem de Deus e do Espírito. Mas a lógica é interessante. O ser humano nasceu para isso, para dialogar, para exercer a lógica. Então, esse é o propósito. Não é melhorar a vida de ninguém. Cada um tem que melhorar a sua vida de acordo com o seu intelecto. Eu não estou aqui para iluminar ninguém, mas essas ideias são interessantes. As ideias que o Espírito me passa são muito interessantes. E eu acho que é interessante expor isso. Então é para isso que serve. Quando todas essas ideias aqui terminarem, que são esses slides, eles são a base da escola. A escola é o pensamento, são a base do pensamento. Quando eles terminarem, a base já vai ter a base do meu pensamento, do pensamento do Espírito que ele me infunde, já vai estar formada. Então vão ser só conteúdos que eu vou postar nesse canal, que eu vou realizar em grupos de estudo, quando eu montar a escola, que vão ser leituras, livros, vão ser pensamentos, vão ser coisas personalizadas. Isso daqui não é personalizado, isso aqui são reflexões apuradíssimas sobre o funcionamento da realidade. E elas já estão circunscritas aqui. Não vou mudar e é isso, tá aqui, é pétreo. Isso daqui é o que é, funciona, eu percebi que funciona e por isso eu estou expondo. Então, nós já estamos, eu acho que 3 aulas para acabar. Essa é uma das últimas aulas, que é a psicologia dos diferentes tipos humanos, de acordo com esse pensamento, com essa filosofia. E é isso, vamos lá. Sociedade. E não, é aqui. Era a continuação desse pensamento aqui, que eu analisei as relações de comércio na proto-civilização, no estado proto-civilizacional do ser humano. E com essas relações de comércio, eu pude fazer algumas constatações, que é sobre a organização desse modelo de sociedade e como ele sempre vai tender a repetir esses padrões e essas expressões sociais. E aí está aqui, eu falei sobre a riqueza, sobre o que significa riqueza, sobre como as nobrezas se organizavam e se organizam ainda nas proto-civilizações. E agora teria que chegar no outro ponto. Se nós constatamos nessa aula aqui, depois de voltar lá para ver, comércio e riqueza na proto-civilização humana, eu acho que eu dei esse título até para o vídeo, talvez não, mas está lá na meta-história, que isso daqui é a meta-história. Se nós constatamos, analisando o processo de criação de riqueza, valor, historicidade e hierarquia nas civilizações humanas, que existem aqueles que geram recursos, que trabalham, que são dominados, e aqueles que tendem, por ter algumas características que se sobressaem à maioria, se organizar numa meta-sociedade, numa supra-sociedade, ou seja, numa sociedade acima da própria sociedade, que nós chamamos hoje em dia de elite, de alta sociedade. O conceito é o mesmo, é de que a sociedade é uma pirâmide e que a alta sociedade seria a parte alta da sociedade. Os mais inteligentes e os mais fortes formam a nobreza. Eu tenho que gravar a tela. Eu estou falando esse tempo todo, vou gravar a tela agora, para eu saber depois aí editar o vídeo. Agora. 3, 2, 1. Pronto. E eu estou botando aqui, se nós analisamos que a formação das nobrezas nas sociedades, elas vêm de um processo que tecnicamente ele é biológico, porque ele usa fatores genéticos, as mutações individuais de cada ser dentro de um pool, dentro de um grupo, de um cluster, e usam fatores também epigenéticos, que são as relações, no caso da inteligência e da força. Para uma pessoa ser forte, ela precisa desenvolver essa força desde que ela é jovem, em técnicas de luta, técnicas de batalha, técnicas corpo a corpo, estratégia militar, depende da sociedade, mas ela tem que desenvolver isso. Inteligência também, a pessoa pode nascer com alto grau de coeficiente de inteligência, uma alta massa encefálica,
ainda assim ela precisa de impulsos externos para exercitar isso. Esses impulsos eu considero como os fatores epigenéticos. Eu não sei se eu poderia botar assim na biologia, mas o conceito é interessante. É o conceito de que nós nascemos com determinadas características da natureza em si e nós projetamos, nós trabalhamos essas características. Então tem o fator genético e tem o fator externo, que precisa trabalhar o fator genético. Essas pessoas com as melhores mutações tendem a se organizar, a se sobressair na sociedade e tendem a se organizar como uma supra-sociedade, onde se tem mais prestígio e, consequentemente, a força deles vai concentrar as riquezas para eles. Então, no final, você gera uma nobreza e uma massa. Eu chamei aqui os mais inteligentes, são os profetas, os poetas, os clérigos, os sacerdotes das sociedades, os xamãs, os pajés. E os mais fortes são os imperadores, os reis, os chefes dos clãs, cacique, como você queira chamar. Então agora nós vamos entrar na psicologia. Se nós já constatamos que toda a sociedade humana tem, por pequena que ela seja, por mais complexa que ela seja, você pode perceber que existe uma massa e que existem os melhores que se organizam e que tendem a dominar essas massas. Como funciona, mais trazendo para a nossa sociedade, para o contexto ocidental, a psicologia desses tipos humanos, do que nós chamamos da antiga nobreza e do que nós chamamos dos dominados, dos fracos, dos escravos. Bom, esses textos que eu coloco aqui, eles são inspirados pelo Espírito. Eles vêm até mim e eu escrevo na hora. Então, muitas vezes, eu reaprendo com eles também. Psicologia da natureza dos tipos humanos nas proto-civilizações. O que eu acabei de explicar para vocês. Mutações e epigenética. A mutação, ela é aleatória. Apesar de você ter uma probabilidade maior de ter uma certa mutação, quando você junta dois pares que já têm aquela mutação, ainda assim ela é aleatória, porque a quantidade de mutações genéticas que existem em um DNA é tão grande que nem todas vão se manifestar naquele ser e elas vão precisar se recombinar com os genes do pai e da mãe. É algo muito complexo, isso já é estudo de biologia, mas a questão é que ela é aleatória e ela é variável, logo é sorte. Os melhores, os mais inteligentes, os mais fortes, eles nascem assim por sorte, e é uma loteria genética. Deixa eu botar aqui a canetinha, deixa eu ver se está gravando também. Tá. Ajeitar. Bom, minha postura tende a ficar ruim aqui, mas tem que me ajeitar. Tá funcionando. Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Então, elas são aleatórias e são variáveis. Nascer inteligente, ou nascer bonito, ou nascer forte, fazer parte dos melhores de uma sociedade, de um grupo humano, é sorte. As mutações genéticas são aleatórias e as variáveis epigenéticas, ou seja, um ambiente favorável para você desenvolver essas mutações favoráveis, também é sorte. Desenvolvimento de padrões de comportamento social fixos de acordo com as possibilidades causais genéticas. Esse é o meio. Ou seja, nas proto-civilizações, cada ser humano é formado na sua natureza. Eu ponho aqui natureza num sentido romântico mesmo, no sentido intrínseco. O que ele é, a genética dele, o próprio DNA, as moléculas que formam aquele ser, é formado para ocupar o cargo que ele ocupa na sociedade. Falar isso na nossa sociedade pós-cristã e pós-positivista e pós-Nações Unidas, talvez eu diria, se for uma era histórica, é algo abominável. Ainda assim, é a verdade.
na proto-civilização, ou seja, todos os padrões civilizacionais, vê se não faz sentido, todos os padrões civilizacionais pensados e criados e desenvolvidos até 1900, todas as economias que surgiram antes e que ainda existem na nossa sociedade, todas as formas familiares, todas as formas de governo, todas as formas políticas, elas seguem esse padrão. Cada ser na proto-civilização, ele é formado, a constituição física, biológica, natural, genética, cultural, epigenética, é formado em sua natureza, em sua physis, para ocupar a classe e o cargo que ele ocupa naquela sociedade. O que isso significa? O que eu acabei de falar aqui em cima. Isso é óbvio de você constatar. Como assim? Como eu posso explicar isso? Eu acho que através de metáfora fica mais fácil. Pensa numa proto-civilização. Ela é qual o conceito principal que define a proto-civilização da civilização nobre, ideal. A proto-civilização é hierárquica. Ela precisa de estratos e cada estrato realiza uma função de transformação do ambiente em produtos, coisas. Isso é uma engrenagem. Era para ser, provavelmente. Parece uma flor. Cada estrato da sociedade tem uma função intrínseca na manutenção dessa sociedade na natureza, no ambiente. Esse é o principal padrão da civilização primitiva, animalística, do ser humano. Ela é hierárquica e ela é desigual por natureza. Sendo assim, a pessoa que nasce nessa classe aqui, baixa, por exemplo, ela vai ser formada por todos os órgãos da sociedade, por todas as instituições, esse é o termo, por todas as instituições da sociedade, para que a mente dela seja exatamente moldada para realizar de forma mais perfeita a ocupação que ela tem na transformação de valor para a sociedade. Ou seja, os pobres são formados para serem pobres. Os comerciantes, eu vou usar uma hierarquia de civilização assim, imperial, romana imperial, que também era usada na Índia antiga, para ficar mais fácil, porque quando nós analisamos as sociedades externas, fica mais fácil de nós entendermos, mas isso daqui ainda existe na nossa sociedade. Nós ainda estamos, principalmente na América do Sul, numa proto-civilização completamente dominante. Nós ainda vivemos numa proto-civilização. Em alguns pontos da Europa, já se chegou numa civilização. Nos últimos 50 anos. Aqui ainda é uma proto-civilização e funciona assim. As pessoas que nascem nessa classe, os comerciantes, eu parei aqui, os comerciantes são formados pelas instituições sociais, pelas instituições de propaganda, de ideologia, de religião e até a genética deles. Eles se agrupam em classes que só cruzam entre si. Então eles são formados tanto na genética, nas mutações específicas daquela classe social, tanto na epigenética, ou seja, na mente, como aquela mente funciona, como os caminhos neurais dele, a educação dele foi formado para ocupar esse exato papel na sociedade. E ser feliz realizando isso e ser, eu chamo isso de integrado. Esse conceito vai aparecer muito ainda. Integrado. Integrado é o ser que está presente nessa engrenagem, nessa organização social e está ocupando e funcionando perfeitamente para fazer isso. Isso é um corpo, isso é um macrocorpo. Esse corpo está trabalhando no ambiente, adicionando ou subtraindo recursos para dentro e para fora de si o tempo inteiro. É um organismo. E esse organismo, ele forma cada órgão dele, cada tecido, que são esses estratos, para realizar perfeitamente a sua função. Os pobres são formados para serem pobres. Os escravos, abaixo dos pobres, os miseráveis, são formados mentalmente, geneticamente, para serem assim.
dependendo de cada, óbvio, existem variações, cada sociedade é uma sociedade, mas o sistema é basicamente o mesmo. Você pode ver esse sistema aqui manifestado em diversas civilizações, por diversos tipos históricos, por diversos tempos, por diversos continentes. É o mesmo. As pessoas que estão no topo de cada sociedade, elas são formadas culturalmente, geneticamente, elas se selecionam para estar no topo. De novo, isso não é um julgamento moral. Eu não estou dizendo se isso é certo ou se é errado. Eu estou analisando. Funciona assim. Olha a sociedade. Funciona assim. Logo, se você perceber, a cognição das pessoas que não fazem parte das elites, elas apresentam alguns traços muito característicos. E aí eu não estou dizendo que esses traços são genéticos, porque não existem traços genéticos na questão psicológica. Nem estou dizendo que esses traços são epigenéticos, ou seja, são culturais. Eu não tenho uma conclusão para isso, mas esses traços estão presentes. Ou seja, eu não sei se a cultura forma eles assim, as pessoas assim, ou se a cultura só favorece traços que já existiam geneticamente e manifesta eles. Não sei, só sei que isso existe, esse processo existe. Cognitivamente, as pessoas fracas, miseráveis, os piores, eles sempre vão ter isso, você pode perceber. Eles são muito preguiçosos. Eles odeiam produzir qualquer coisa. Eles amam estabilidade. Eles têm falta de percepção abstrata. Eles não conseguem pensar muito sobre metacognição. Eles só reagem aos estímulos mais grosseiros que a sociedade apresenta para eles. Eles têm falta de pensamento a longo prazo. Ou seja, eles não têm noção, por exemplo, de economia. Ou por exemplo, o que meu filho vai fazer quando crescer? Eles não pensam sobre isso. O cérebro deles não consegue conceber. Não tem complexidade cognitiva suficiente para isso. Eles seguem estímulos recompensadores desviantes. Prazer. Eles estão completamente embebidos em prazer e não ligam mais nada a não ser para os prazeres estimulados. Eles trabalham para ter prazer, para gastar o dinheiro deles com prazer. Eles são escravos para ter prazer. Eles são escravizados pelo próprio prazer. E essa é a cognição. É assim que você percebe um miserável, um fraco, um escravo numa sociedade. De novo, você pode vulgarizar esse pensamento, mas eu não vou vulgarizar. Eu vou desvulgarizar. Ah, já fez uma setinha. Não tem a ver com raça, com classe social. Não tem a ver com tipo físico. Isso daqui não é uma tipificação física que eu estou fazendo. Isso aqui é uma percepção de padrões comportamentais do ser humano. E se relaciona com o processo espiritual que eu estou tentando ensinar aqui. Mas eu já vi pessoas de diversas classes, tanto ricos quanto pobres, que manifestam exatamente isso aqui. Eu já vi pessoas de todas as raças possíveis que manifestam isso aqui ou não manifestam. Então, isso é uma cognição individual. Porém, existem tendências. E tem uma tendência, sim, de pessoas mais pobres. E aí é que está a minha teoria. Eu creio que essa tendência, ela seja, na verdade, consequente. Ou seja, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu creio que seja mais lógico, já que existem pessoas de todas as raças, de todas as classes que manifestam isso, não pode ser algo relativo a uma só classe ou a uma só raça. Eu creio que as pessoas que têm... Meu Deus, eu escrevi muito. Paga, meu filho, paga. Eu creio que as pessoas que individualmente, seja pela cultura, como eu falei, que é eu vou ter que escrever também, que é a característica epigenética. Eita, meu filho, porra, esse negócio é todo, não é nada intuitivo. Eu odeio programas que não são intuitivos. Epigenética, que é o que eu chamo aqui de
fatores ambientais. Se a biologia refere-se a esse termo como isso, não importa. Aqui eu vou usar essa palavra para significar isso, fatores ambientais. Cultura, ideologia, religião, a comida que a criança come quando é infante, tudo isso influencia na metacognição, no desenvolvimento do QI, tudo isso influencia na noção de identidade da pessoa. É muito complexo. Isso é epigenética. E a genética, que é o potencial do DNA. É o potencial já presente ali. Eu me perdi. Bom, eu me perdi, então eu acho que eu vou de um campo de ideia que eu estava agindo, mas eu não sei se vai ser esse. Eu creio que a constatação mais lógica possível de fazer, baseado nessas informações, é de que as pessoas que manifestam essa cognição, seja por causa dos fatores ambientais, ou seja por causa dos fatores genéticos, porque aqui a gente estuda genética como um campo influente na vida do ser humano, e apesar de ser uma conversa banida dos grupos sociais na nossa sociedade contemporânea, isso aqui não é um grupo social comum. Nós debatemos sobre a realidade, não importa os valores culturais da nossa sociedade. Se a Sharia da sociedade pós-moderna proíbe-se debater a influência da genética nas populações humanas, deixem os muçulmanos e os cristãos radicalistas com eles. Nós vamos debater qualquer coisa que faça parte da realidade. É isso que esse grupo se propõe, encontrar uma verdade. Bom, e a gente sabe que ciência também é completamente ideológica, então nós não podemos nos basear também plenamente no que os cientistas falam, que a cada década eles mudam de acordo com quem está no poder, então isso não pode ser algo muito confiável. Bom, voltando. Se as pessoas que manifestam essa cognição, que eu chamo de cognição dos miseráveis, seja por fatores ambientais ou por fatores genéticos ou a combinação dos dois, elas são naturalmente niveladas para habitar classes... eu apaguei a pirâmide. Para habitar classes mais inferiores da sociedade. E as pessoas que, através da seleção, que é aleatória, aparecem com alguma mutação que é muito propícia, ela é naturalmente nivelada para cima. Ela é mais forte, como eu disse, ou ela é mais inteligente. Então, ela vai formar naturalmente uma nobreza dentro de um grupo humano em uma civilização primitiva. É assim que as nobrezas se formam. Então, existe um nivelamento, porque, como nós vimos, o DNA ele é uma combinação aleatória e variável. Então, as pessoas que estão aqui nessa classe, nesse estamento, elas podem ter prole que não corresponda à sua nobreza. Então, naturalmente, essa prole, seja por manifestar características culturais ruins, ou seja por características genéticas ruins, ela vai ser empurrada para baixo. E a pessoa que nasceu numa classe miserável, mas que manifestou, seja pelo ambiente, porque é uma roleta russa, é uma loteria, não dá para determinar isso, seja pelo ambiente ou seja pela genética, ganhou na loteria características mentais ou físicas que são muito proeminentes, ela vai ser nivelada para cima. E é assim que as civilizações primitivas se organizam. Lembrando que isso aqui é um estudo de proto-civilização, civilização primitiva. A nossa civilização de iluminados, ela transcende isso, já não existe mais isso. Ela é uma civilização onde todos são iguais. Todas as características são manifestadas igualmente entre todos os partícipes. É como uma família, é como uma única célula, é tudo igual. Mas nas proto-civilizações é assim, é piramidal. Bom, essa é a cognição dos miseráveis. Você pode perceber que toda pessoa que tende à miserabilidade tem esses traços. Elas são preguiçosas, elas odeiam produzir, elas têm horror à produção, principalmente a produção intelectual. Elas amam estabilidade, elas não ligam para poder, prestígio ou aventura, elas gostam do Estado. Se elas pudessem viver numa estabilidade por 800 mil anos,
elas viveriam na estabilidade por 800 mil anos. Uma casinha com filhinhos, eu não quero muito, nada muito. Você vai ver essas conversas, eu não quero nada muito, eu não quero... Elas amam essa estabilidade. Ver TV todo dia, comprar as mesmas coisinhas. Elas acham que todo mundo que pensa além, na verdade, é negativo. Elas acham que ambição é algo negativo. Elas têm falta de percepção abstrata. Então elas não conseguem pensar em questões como metafísica, dimensões externas à concepção material. Elas só percebem o que os sentidos grosseiros dela, os sentidos mais grosseiros do nosso corpo humano, conseguem captar. Elas têm falta de pensamento a longo prazo. Então, normalmente, elas colocam filhos e proles no mundo sem pensar se eles vão, por exemplo, se sustentar. Porque elas não conseguem mesmo pensar nisso, no futuro. E elas tendem a passar a pobreza para as gerações posteriores dela também. Justamente por isso, elas não pensam em juntar dinheiro, elas não pensam em evoluir, elas não pensam em produzir de uma forma mais inteligente algo que poderia mudar a realidade delas. Elas não têm compensação de prazer, elas preferem prazer momentâneo do que o prazer a longo prazo. Então elas não têm noção de valoração de prazer. De novo, aí você pode dizer, se você for materialista histórico, bom, você está julgando os pobres. Eu não estou falando de pobres, eu já conheci pessoas muito ricas, herdeiros. Normalmente pessoas que têm essas características aqui não conseguem evoluir de classe numa sociedade proto-primitiva. Mas herdeiros, elas conseguem nascer de pessoas que já estão em classes altas e manifestar isso. E elas tendem a descer, com certeza. Elas não vão saber administrar uma fortuna com essas características, não vão saber administrar trabalhadores, não vão saber administrar uma fábrica, não vão saber administrar recursos, porque você precisa de pensamento a longo prazo. Você precisa de não focar em estímulos presentes para guardar o prazer para depois. Você precisa de ter percepção abstrata. Então, eu conheci pessoas ricas que manifestam isso aqui também, não é só de pobre. Porque, de novo, socialista e comunista não pensa. E normalmente são miseráveis intelectualmente. São pessoas inferiores. Mas, porque eles tendem a voltar sempre nesse negócio de classe. Eu não estou falando de classe, estou falando de padrões cognitivos que podem sim ser tendentes à classe. Mas eu já conheci diversas pessoas milionárias que têm essas características. Só que eles nasceram na classe deles, eles não ascenderam para a classe deles. Ou se ascenderam foi por uma sorte social, de alguma situação muito específica presente naquele momento do tempo e do espaço. Mas é isso, essas características isso é tendente, tendem a gerar uma pessoa miserável, um escravo, uma pessoa que gosta de ser dominada. E aí você vê preguiça, tendência à instabilidade, falta de percepção abstrata, falta de pensamento a longo prazo, estímulos recompensadores desviantes e prazeres estimulados. Te parece com algo? Vamos ver uma proto-civilização que todo mundo conhece. A proto-civilização da Idade Média cristã, na Europa. É isso aqui. Olha isso aqui. Aí você diz, por que essas pessoas estão nessa situação? Porque elas são, o materialista histórico vai dizer, porque elas são oprimidas às gerações. Cara, toda hora tinha uma guerra nessa sociedade. Sabe quem se tornavam os nobres, os duques, que ganhavam terras? Quem participava da guerra era corajoso, era mais forte, se bem sucedia e ganhava privilégio social por causa disso. Agora, quem ia pra guerra com fraqueza, quem ia pra guerra com medo, quem ia pra guerra tendente a perder, virava isso aqui, ou morria. Essas pessoas amam isso, esse estilo de vida, de você ir pro campo, de você colher, de você ter 13 filhos, de você ir pra igreja todo domingo. Elas gostam disso. Não é algo negativo. Elas amam a pobreza, elas amam isso. Elas amam uma vida preditiva, como é que seria a tradução disso? Previsível. Elas amam uma vida previsível. Elas odeiam... Lembra os traços que nós vimos que os indo-europeus
migraram, dissolveram aqui na Europa, no espírito europeu, os indo-europeus que tinham tendência à aventura, à guerra, ao desbravamento, a sacrificar a vida material por uma vida de glória no campo de batalha. Essas pessoas não têm essas características, por isso que elas vão para a classe dominante. Agora tem a cognição das pessoas que tendem a se... Como é que eu posso dizer? As pessoas que tendem a ocupar essas classes aqui. As elites, as mais inteligentes e as mais fortes. Nessas proto-civilizações antigas, elas têm autopensamento abstrato. Eu não estou falando de que elas são gênios. Eu estou falando que elas conseguem pensar que se elas vencerem aquela batalha, elas vão sair de lá ricas. Se elas matarem o máximo de oponentes que estiverem no caminho delas, ela vai virar um duque, ela vai virar um barão. A noção de que se ela pegar um carrinho de especiaria, enfrentar todos os perigos de anos percorrendo a rota da seda, ela vai chegar na cidade de destino dela e vai ficar rica. As elites tendem a ter pensamento de projeção a longo prazo, elas planejam. Elas têm autopensamento a longo prazo e autopensamento abstrato. Elas têm naturalmente um desejo por expansão e crescimento. Elas odeiam aonde elas estão. As pessoas que têm essa cognição, elas nunca se contentam. Elas são o que os cristãos odeiam, que eles chamam de ambiciosos. Existe outra palavra, outro termo também. Gananciosos. A ganância é sim uma forma de manifestar essa expressão de si. Tem outras. A ganância pode ser uma mais vulgar, podemos dizer assim, mas é um desejo por expandir, por crescer. Você nunca se sacia pelo que você tem. Que é negativo, mas também eu não estou atribuindo juízo de valor. É a cognição que eles têm. Nesse contexto social, dessa civilização primitiva, gera dominação. Então é natural que as pessoas que tenham essa cognição aqui, esse padrão de personalidade, de genética, de epigenética e de cultura, elas sejam niveladas pelo próprio organismo social para ocuparem o que elas querem, um cargo de estabilidade e de fácil domínio. E que as pessoas que nasçam, que tenham geneticamente favorecidas pelo ambiente, os genes que elas já têm, esse tipo de cognição, até, se você parar para pensar, até os traumas psicológicos que a pessoa sofre na infância pode determinar se ela manifesta ou não um tipo de cognição. Então é muito complexo. Mas as pessoas que manifestam esse tipo de cognição, que manifestam, que expressam esses comportamentos aqui, elas tendem a ser niveladas sempre para o alto das sociedades. Porque nessas civilizações antigas, elas vão dominar essas pessoas que são fracas. Ou elas vão escravizar, ou elas vão matar, ou elas vão genocidar, ou elas vão tirar todo mundo do caminho delas para ocupar o cargo mais alto. Ou elas são simplesmente criativas e têm prestígio por causa disso. Ou tem muitas variáveis, cada sociedade é uma, e cada uma manifestou um tipo, mas o padrão é o mesmo, se vocês perceberem. E isso ainda, como eu falei, ainda está rolando na nossa sociedade. Porque se alguns pontos da Europa já se chegou numa civilização, principalmente nos países nórdicos e arianos, Suíça, Luxemburgo, Suécia, Finlândia, o resto do mundo ainda manifesta padrões de proto-civilização, e no Brasil é quase que totalmente, se não totalmente, uma proto-civilização. Então, o mesmo sistema ainda está valendo. Você tem noção disso? Desde o Egito Antigo, desde a Babilônia Antiga, esse sistema de organização ainda está aqui, à nossa volta, ainda funciona assim. Então, se você entender ele, você pode compreender muito do mundo. É muito interessante isso. Logo, nós chegamos a uma tendência que ela é um pouco determinista, mas a minha filosofia de percepção ela é muito determinista. Para mim, pelo que o Espírito me fala, a única coisa que foge do determinismo dos sistemas é a consciência. Eu já ensinei isso na aula de... Eu acho que o título está esse, Percepção de Padrões. Alguma coisa assim. É uma aula só sobre metafísica e filosofia.
se tudo no universo são sistemas mecânicos, a única coisa real, até o nosso corpo, até a sociedade, são sistemas. Eles agem acima de nós. A única coisa que é possível para romper esses sistemas é consciência. Quanto mais consciência um ser tem, mais livre-arbítrio ele tem. Logo, o livre-arbítrio não é uma capacidade única. Ele é uma ferramenta que se desenvolve em graus. Existem graus de livre-arbítrio. Por exemplo, eu creio que um ser mais evoluído espiritualmente tem mais livre-arbítrio, porque ele está submetido a menos sistemas do corpo, da sociedade, de tudo. Enfim, aí a gente já vai entrar em uma coisa muito complexa, que não é o contexto aqui. Mas nós chegamos a crer, depois de analisar todos esses padrões sociais da proto-civilização, da civilização primitiva, que nessa organização de proto-civilização, os pobres, eles nascem para ser escravos. Isso é um pouco brutal de se falar, mas é assim que é feito. E a gente pode analisar a Babilônia antiga, o Egito antigo, a Roma antiga, a Germânia medieval, mas você pode analisar aqui o Brasil mesmo, que ainda manifesta esse padrão econômico de proto-civilização. Todos os pobres, eles são formados pela engrenagem social, que não é uma instituição do governo. São diversas instituições que são governamentais, como as escolas públicas, que são culturais, como as ferramentas de propaganda, posso pôr assim, revistas, filmes, música. E aí a gente pode analisar depois outro fenômeno, que é a pobreza no Brasil. Ela tem um contexto social muito específico, mas que é racial e que é um projeto de poder. E a gente não pode fugir de discutir esses temas, cai nisso sempre. Mas nós somos levados a crer que os pobres, eles nascem e são formados desde a sua infância, desde o alimento que eles comem na infância, para determinar a cognição deles, porque eu vou fazer também outro vídeo sobre isso. A cognição humana, ela tem um fator muito intrínseco com a alimentação e com os padrões culturais que a criança de 0 a 5 anos é submetida. Então, desde da comida ruim que eles comem até a educação horrível que eles, na verdade, é uma ausência de educação, eles são formados para serem pobres. Se você parar para pensar, as classes mais altas, elas selecionam as melhores variedades genéticas de seres humanos, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais talentosos, para se casarem entre si. Então acaba só sobrando para os pobres as piores variáveis genéticas. Então eles são formados tanto no nível genético quanto no nível mental para serem escravos. E é muito difícil de alguém romper com isso aqui, é quase impossível. Da mesma forma, eu posso botar a classe média na sociedade brasileira que nós estamos analisando nesse exemplo. A classe média é a mesma coisa. Geneticamente são selecionados os tipos de acordo com a economia social e com a economia genética da sociedade, e são selecionados através da cultura e da formação os padrões cognitivos principais para que ele se ocupar aquela função que a sociedade pede dele. E é muito difícil sair disso. Tem que ser um ser com uma vontade muito potente para conseguir romper sistemas pré-estabelecidos. E as elites é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Vamos sair do Brasil agora e voltar para a análise do sistema. Os pobres, eles nasceram para ser escravos, pois sua natureza é a de se contentar com qualquer coisa. Esse foi o principal traço de comportamento que eu consegui pensar desse padrão cognitivo. Você consegue perceber que alguém tende à miserabilidade, tanto de mente, tanto financeira, tanto de corpo, de tudo. Miserabilidade e abundância são coisas que se manifestam em todos os campos do ser, como tudo. O padrão é que eles se contentam com o que é dado. Quando você se contenta com o que é dado e você não busca mais, você ganha o que você queria, estabilidade. Todo período... Como é que eu posso explicar isso? Espírito me auxilia. Todo período pré-determinado, você recebe aquele tanto. Então existe estabilidade. Eles ganham o que eles querem. Porém, você só recebe aquele tanto. Porque você está ganhando de alguém. Você não pode exigir que você ganhe
e que você ainda ganha o que você quer. Você está ganhando. É um presente. Então, você está fadado a receber o mínimo possível, de acordo com o mercado, com as... Aí tem questões de trabalho, de oferta e demanda, do que você faz na sociedade e tal. Mas esse é o padrão cognitivo. Eles se contentam com que qualquer coisa. E aí eles gostam da estabilidade de receber, não importa a qualidade. Os nobres não. Os profetas, nobres e profetas, nasceram para ocupar a nata da sociedade, pois sua natureza é da ambição. O nobre, nessa proto-civilização, ainda está gravando? Tá. O nobre nessa proto-civilização, ou seja, aquele mais forte, o guerreiro que tem a maior perícia em matar o máximo de oponentes possível, ele não se contenta, ele é violento, ele é ambicioso, ele quer... É a expansão, é a expressão do desejo, ele só quer matar todo mundo. E é assim que ele se torna um chefe de guerra, um líder de um clã. E aí o filho dele já é educado para tal, então você vê que a cultura favorece também as determinadas características genéticas e tal, e a gente volta no mesmo assunto. Mas a questão é, ele não se contenta. Ele não quer saber de viver uma vidinha miserável, plantando, não sei o quê. Ele quer desbravar, ele quer matar, ele quer guerrear, ele quer expressar sua força no ambiente. Isso é ambição. Faz sentido? Nossa, eu rabisquei tudo. Porra. E o profeta, que é aquele lá que tem a cognição mais adiantada, ele não se contenta, ele nasceu para ocupar essa posição. Porque ele naturalmente é a manifestação da ambição do ser humano de tangir metafísico. Então, através através dessa maestria que ele tem com os símbolos, seja o poeta através das palavras, seja o sacerdote através da religião, ele consegue romper o véu da natureza e falar, e na verdade os símbolos falarem através dele. Isso é ambição, isso é expressão do ser e do desejo. Uma pessoa miserável, contente, nunca ia conseguir manifestar esses dois traços. Ela ia ter medo de morrer numa guerra, ou numa invasão, ou numa batalha, ou vamos invadir tal povo. Não, eu tenho filhos, eu tenho família. Essa é a mente da pessoa que nasceu para a estabilidade da pobreza. Ela não ousa. Esse é o termo. Obrigado, Espírito. E os profetas? Essa pessoa nunca conseguiria, porque ela não tem capacidade cognitiva para acessar o mundo dos símbolos e da alta cognição e da metacognição. Então ela nunca conseguiria criar uma religião, criar uma poesia, criar um épico, criar uma música, criar um quadro. Que seja, ela não manifesta a capacidade de ler e manifestar símbolos e técnicas. Logo, essa pessoa aqui nasceu. E quando eu boto nasceu, eu falo dessas três características. Ela tinha uma genética propícia para isso, ela tinha uma epigenética propícia para isso, e a cultura que toda a sociedade depois de séculos desenvolve vai começar a trabalhar em cima disso para facilitar esse processo que é natural e que é biológico, que é a seleção. Então a cultura de qualquer civilização, você pode pegar o Egito Antigo, você pode pegar o Brasil moderno, ele vai facilitar para que as pessoas com essas características ocupem a alta sociedade. E que as pessoas com essas características, a cultura vai puxá-las para baixo, ou seja, não vai dar educação para elas, vai foder elas de qualquer forma possível, vai fazer com que elas recebam estímulos que favoreçam esses comportamentos, enquanto que os filhos deles recebem estímulos que favorecem esse comportamento. Então você vê que é retroativo. A cultura, na verdade, ela é um catalisador de processos biológicos. E aí é que eu chego numa conclusão que é um pecado falar isso na nossa civilização pós United Nations, pós
paraíso. Todo mundo... Eu lembro que eu via nos livros escolares quando eu era criança. Era um mundo, e aí todos os seres humanos de todas as cores do arco-íris, preto, amarelo, laranja, azul, roxo, todos de mãos dadas em volta do planeta Terra. E às vezes com o infinito no centro do planeta. Isso foi o que a cultura europeia, pós anos 50, quis ensinar pra gente, que o mundo existe uma estabilidade. Agora, depois da Segunda Guerra, a Alemanha e o Japão foram destruídos, o mal do planeta sumiu, então todo mundo vai viver na harmonia que o capitalismo promove. E isso é ideologias. Quem acredita nisso? Essas pessoas aqui. Eles acreditam que o mundo é uma maravilha, que o sistema de comércio e de riqueza e de livre mercado é maravilhoso, porque todo mundo tem quem... Essas pessoas nasceram para serem exploradas, elas são muito imbecis. As pessoas que percebem esses padrões sociais claramente não se contentam com isso, claramente acham que isso é errado. E aí tem dois caminhos: ou elas são críticos da sociedade e continuam sendo miseráveis, ou elas trabalham com a sociedade e com os padrões que já existem. E aí eu não julgo. Mas essa conclusão que é quase proibida de se falar hoje em dia, mas que nós vamos falar. Porque se eu nascesse numa civilização que tem a Sharia como pensamento, eu seria morto, porque eu criticaria muito, porque eu falaria o que eu penso acerca do que eu percebo, que é a realidade. Se eu nascesse na Idade Média, eu seria queimado na fogueira, porque eu falaria sobre o que eu percebo na realidade. Nós nascemos numa civilização que é tão opressora quanto essas duas. Só que ela se acha livre. Da mesma forma que se você for no Irã hoje em dia, ou no Paquistão, as pessoas de lá, usando aquelas burcas, elas acham que elas são muito livres e que nós somos os prisioneiros. A nossa sociedade é um completo... é um esquema. Nada daqui é real. Essas coisas que as instituições de governo e de poder te contam são mentiras. Que os historiadores falam são mentiras. Na verdade, não é que são mentiras. As pessoas vulgares podem achar que eu estou generalizando. A história aconteceu, mas a interpretação dessas coisas que são dadas por essas instituições, no final é para favorecer essas pessoas que estão aqui. Faz sentido isso? Não existe igualdade, não existe todo mundo de mão dada, dividindo o planeta Terra. Isso é cristianismo. Vocês têm noção de que isso é doutrina cristã, da mais vulgar e baixa possível interpretação? Nem os católicos conseguiram chegar nessa conclusão. Aí vem as pessoas da era pós-moderna, capitalista, burguesa, e chegam nessa conclusão que todas as etnias, as orientações sexuais, que todas as religiões, elas simplesmente vão dar as mãos, e que agora a sociedade vai viver em paz eternamente, consumindo, comendo McDonald's e vendo os filmes que Hollywood passa, e que isso é a perfeição da sociedade. Gente, não existe. O mundo é o mesmo há 7.000 anos atrás, como eu estou explicando aqui nessa série de aulas. Proto-civilização não é civilização ainda. Para a gente chegar numa civilização, para esse país, por exemplo, cada sociedade tem um tempo. Para o Brasil chegar numa civilização, que é o que a Suécia chegou, por exemplo, eu acho que levaríamos, com incentivo internacional, uns 4, 5 séculos. Nós ainda vamos viver na barbárie por muito tempo. Se a sociedade não for exterminada antes, isso, eu tenho essa teoria, depois eu vou fazer um vídeo sobre. Eu acho que as sociedades de terceiro mundo vão ser todas exterminadas pelas de primeiro mundo, depois que eles alcançarem a independência produtiva deles. Então eu acho que o Brasil vai ser exterminado, mas se houvesse a possibilidade de nós alcançarmos uma civilização, demoraria séculos. Não existe civilização. Nós ainda estamos vivendo num sistema animal de exploração. É lobo comendo lobo, é homem comendo homem. É a lei do mais fraco, o mais forte persevera. Cristo foi morto numa cruz. Ele foi pregado numa cruz e torturado porque ele falava de igualdade. Não existe igualdade na civilização. Nunca vai existir. Até que a proto-civilização seja destruída e substituída pelo projeto iluminista, que é o que foi posto em prática na Europa. Não vai haver. Essa civilização, essa proto-civilização, ela precisa morrer para outra nascer. Não existe transformação.
É que vocês não entendem. Precisa de um reset. Eles tiveram um reset. Não há transformação. Tipo, as instituições vão simplesmente se adaptar. Nós vamos ter, por exemplo, fala uma instituição antiga aí, catolicismo. O catolicismo light, onde todo mundo vai viver em paz e igualdade, mas ainda vai... Não dá. O que o catolicismo prega é o oposto disso. Ou então capitalismo. Vamos ter um capitalismo light, onde todo mundo consome. Não dá. O que o capitalismo prega é o oposto da civilização. Enfim, falar isso hoje em dia é um pecado, mas é verdade. Os miseráveis, as pessoas que apresentam essas características cognitivas, elas gostam de ser exploradas. Elas reclamam. Sim, todo pobre reclama da vida. Mas nenhum deles abdica da estabilidade. Nenhum deles abdica da estabilidade na vida após a morte, por exemplo. Eles não cogitam pensar acima da religião, porque eles têm medo da morte. Então eles vão aceitar a religião deles até morrer. E a religião que for mais confortante para eles em relação à morte, eles vão aceitar. Então eles têm uma tendência a se converter ao cristianismo. Pobres adoram o cristianismo por causa disso. Porque eles têm medo da morte. Eles reclamam da vidinha medíocre deles, mas nenhum deles para de ter filhos. É um padrão social. Você pode pegar o Egito Antigo, você pode pegar, por exemplo, o Brasil moderno, você pode pegar a África. Os países com a maior natalidade são os países mais pobres, porque existe uma tendência cognitiva dessas pessoas. É isso que eu estou querendo levar. Eles reclamam da vida, mas nenhum deles abre mão da estabilidade deles, da rotininha deles, para estudar um pouco mais e talvez chegar um pouco mais longe. Eu não tô falando daquele papo clássico de coach, de tipo, pega o seu salário mínimo e abre uma empresa. Larga o seu CLT. Não é isso. E eu já estudei muito isso, eu já vivi muito isso. E um dia talvez eu fale sobre isso. Não é isso que eu tô falando. É uma questão muito mais profunda. É o medo do desconhecido. Então eles reclamam, óbvio, mas eles não fazem nada para mudar. Então leva-nos a crer que isso é uma dissonância cognitiva. Eles gostam de ser explorados. Eles gostam. Eles amam. Porque quando você não gosta de beber um líquido, um suco, você larga o copo e bota do lado. E você pega outra coisa. Se você continua bebendo e fazendo cara feia, é porque, apesar da sua identidade não gostar, o seu subconsciente gosta. O seu inconsciente gosta. Então, inconscientemente eles gostam de estar na posição que eles estão. Os pobres, os miseráveis, eles adoram. Pois se aproveitam da estabilidade. Postura. Pois se aproveitam da estabilidade social, que é o que mais desejam, promovida pelos sistemas que os fortes e profetas criam. Essas pessoas aqui, os nobres, é que organizam a sociedade para dar a estabilidade que eles querem. Então eles se aproveitam também da existência dos nobres e dos profetas, dos ricos. Hoje em dia, se a gente pegar esse contexto para a nossa sociedade e botar os nomes que a gente usa, as celebridades, os criadores culturais, os músicos, Hoje em dia não existe mais nenhuma religião porque foi substituída pela ciência. Os cientistas, os empresários, eles criam os papéis sociais que os pobres ocupam. E sem eles, esses pobres não poderiam ocupar o papelzinho de estabilidade que eles gostam, que eles amam. Então, eles se aproveitam também da existência das pessoas que estão no topo para ocuparem exatamente o que eles querem. Eu chamo de pobres, mas na verdade a sociedade existe em diversos graus e classes, mas eu simplifico tudo entre elite e massa. Fica mais fácil de analisar assim. Mas se você parar para pensar, você pode estratificar isso em diversas classes. Mas eles se aproveitam do sistema e da organização do sistema que os fortes e os profetas criam, dando assim em troca a sua energia em geração de valor através do trabalho. De novo, não é papo de defender empreendedor, empresário. Eu odeio o capitalismo. Eu nasci para viver numa civilização, não numa civilização primitiva. Eu estou analisando como funciona. O sistema, ele é macro-inteligente. Ele organiza todas as peças dele
para funcionarem como um organismo. Então essas pessoas não pensam, nem raciocinam sobre o que eu estou explicando para vocês. Da mesma forma que essas pessoas não pensam, elas só expressam traços que nasceram com elas. E cada um ocupa o seu papel e cria a sociedade e a economia baseado nisso. Então o que eu estou querendo expressar aqui é que é uma expressão de um ser que a gente chama de sociedade. Não é algo que as pessoas naturalmente podem escolher, na maior parte das vezes. São só reações a parâmetros básicos de análise. Então, cada cognição define a natureza do perfeito papel ocupado por cada extrato da proto-civilização, definindo o contexto em que cada um é gerido e alcançado. Entendeu? É isso. Se você analisar por essa ótica, que é a ótica... Quando eu faço as minhas análises, eu me desfaço de qualquer padrão religioso, filosófico ou preconcebido que eu tenha, porque eu quero alcançar a verdade daquele objeto. Então, analisando a sociedade, apesar de eu ser espírita, eu não analiso com a visão e a metafísica espírita. Eu percebo o objeto e eu tiro dele o que ele é. E as pessoas que não se dispensam dessas coisas, elas estão nessa classe aqui. Elas são engessadas cognitivamente. E elas tendem a serem dominadas. Elas tendem à miséria. Mas as pessoas que não se desfazem dos seus papéis, das suas identidades, para chegarem numa verdade que seria superior a isso, elas vão interpretar por outra ótica. Eu não. Eu não estou julgando se isso é certo, se isso é errado. É assim que funciona. Cada cognição define a natureza do papel perfeito ocupado por cada extrato da proto-civilização, definindo o contexto em que cada um é gerido e alcançado. É determinismo? Você que tem que me dizer. O meu corpo funcionando sem eu pensar sobre a minha respiração, e ela respirando mesmo assim, sem eu pensar sobre o metabolismo das minhas células, e elas metabolizando mesmo assim, é determinismo? É um organismo funcionando dinamicamente para o que ele foi feito para funcionar. Tudo o que não tem vontade humana de identidade é determinista, então? Eu não observo por essa ótica. Para mim, tudo existe e ocupa um papel na natureza e exerce a função da qual seu papel foi feito para ocupar. A sociedade é um organismo, ela tem esse papel e essa função. Isso é determinista? É como é. O Sol, ali no centro do sistema solar, e os planetas orbitando em torno dele. Todos os dias a mesma órbita. É determinista? É um sistema. Não tem que não ser determinista ou não. É um sistema, não tem inteligência. É maquinal. A única coisa que pode fugir ao determinismo, vamos voltar lá, é a vontade humana. E algumas coisas que a vontade humana tange. E ela cresce em graus, em consciência, em condições de expansão. Mas só a vontade humana, em todo o cosmos, não é determinista. E nós já vimos que, através da cultura e das condições genéticas, essas pessoas, as pessoas que são levadas para isso aqui, elas tendem a não ter tanta consciência. Então, não é que elas não tenham, mas o grau de consciência delas é mínimo. Logo, elas não influenciam tanto na organização desse sistema. Elas só são inseridas nele. As pessoas aqui, algumas sim, outras não. Enfim. Moral. Acordo entre aqueles que querem ser explorados por aqueles que querem ser... Aí eu tive uma visão... Tá gravando aí? Enquanto tiver espaço, tá ótimo. Eu tive uma visão que ela é... De novo, eu vou ser queimado se alguém que tem a moral da sociedade capitalista burguesa pós-moderna, do sistema maravilhoso de mercado,
onde todo mundo pode ser o que é e fazer o que quiser, e comer o que quiser, e comer quem quiser, e ter a religião que quiser. E engraçado, deixa eu me ajeitar de novo, porque eu falando isso, as pessoas vão achar que eu sou conservador. Os vulgares. Eu sou mas eu não me alinho a nenhuma pauta conservadora no meu processo de pensamento e identidade, como vocês estão vendo aqui. Mas só porque eu critico o progressismo e o capitalismo não quer dizer que eu seja conservador. Da mesma forma que só porque eu critico a liberdade individual associada ao consumo e ao capitalismo, não quer dizer que eu seja liberal, progressista. Eu sou transcendente. Eu transcendo esses espectros para alcançar algo mais nobre, metafísico, superior às condições humanas. É o topo da pirâmide. Não é nem um extremo nem outro, é o topo. Está acima dessas convenções sociais básicas e pérfidas. Mas eu cheguei a uma conclusão que hoje em dia seria execrado se alguém que... Porque a maioria das pessoas não pensa, né? Não vai nem entender o que eu estou falando nesse vídeo inteiro. Porque os brasileiros, eles são cognitivamente inferiores. Mas se alguém que tem algum grau de cognição, e que normalmente essas pessoas acabam sendo puxadas para o espectro liberal, lê o que eu estou falando aqui, elas vão achar que eu sou um monstro. Mas o meu entendimento, depois de analisar todos esses padrões sociais, e aí vocês têm que aprender também a separar o ser do pensamento. Eu estou fazendo uma análise amoral, atemporal de um sistema. O meu pensamento e a minha opinião são outras, e aí eu vou falar depois em outro vídeo, sobre a civilização, que o ser humano nobre nasceu para viver e expressar. Eu estou analisando outro padrão cognitivo humano e eu não faço julgamentos em relação a isso. Eu não sou como a maioria das pessoas que precisa expressar minha opinião como se ela fosse muito importante em relação a tudo. Não é. Minha opinião é irrelevante, na verdade. Então, eu acho que isso, na verdade, facilita o processo de análise das coisas. Não importa, foda-se o que eu acho disso tudo aqui. É assim que a sociedade funciona. A partir daí nós podemos chegar a alguma conclusão. Mas até agora, é isso. E o que seria moral inserido nesse sistema todo? Muitos filósofos já debateram sobre isso, mas aí tem uma opinião muito mais profunda que eu só vou revelar em outro vídeo. Mas moral não é o que Deus deu pra gente, não é o que o capital deu pra gente, não é o que mais fala por aí, que regula economicamente o ser humano. Não. Moral, só para exemplificar, não estou falando de ética, estou falando de moral. São as regras de cada sociedade, as regras de conduta do que é correto e do que é negativo em cada sociedade. Analisando tudo isso aqui, eu cheguei na conclusão de que moral é, na verdade, um acordo entre aqueles que querem ser explorados e aqueles que querem explorar, os exploradores. Para pensar. Até Jesus, você tinha o mesmo acordo moral desde o início da proto-civilização. Nós podemos colocar lá... Não. Nós podemos colocar 9.000 antes de Cristo. No início da proto-civilização, de 9 a 6, vamos botar 6, mais ou menos, mas vamos usar 9, de 9 até o ano 1, você tinha o mesmo acordo moral. Todas as civilizações, e aquelas que foram se individualizando e melhorando mais, progredindo mais, elas foram sutilizando esses acordos, mas o acordo era o mesmo. Era basicamente o que você tem no Código de Hammurabi, a conduta moral que regula economicamente aquele povo. Ou seja, você não pode fazer mal àqueles que te fazem bem, você não pode matar todo mundo por aí sem justificativa, você
não pode atentar contra a propriedade dos seus aliados, das pessoas que vivem na mesma sociedade que você. E é isso. Tirando isso, cada sociedade faz uma alteração de acordo com o seu ambientezinho aqui, mas esse é o sistema. E a gente está falando da civilização ocidental. Então vamos imaginar que isso evoluiu até chegar a Roma. Então você pode pensar que desde o início da proto-civilização até Roma, a noção moral que a sociedade tinha do indivíduo, da dignidade humana que você devia a ele, do que ele representa na sociedade, era a mesma. Você tem noção disso? Esse acordo, se moral é um acordo entre os fracos, os escravos, os miseráveis, e para que eles continuem produzindo, com os que querem explorar e os que querem ousar na sociedade, se morar um acordo entre eles, e eles acordam, eu vou dar o meu... Agora eu já rabisquei tudo. Eu vou dar minha energia para você, em troca você me dá a estabilidade, a segurança social que eu preciso. Então, por exemplo, um camponês vai lá para um camponês vai para um cavaleiro da Idade Média e fala: você defende a nossa sociedade de ataques, em troca eu te dou 30% da minha produção de trigo. Isso é moral. Esse é o sistema posto na prática. É isso que eu estou exemplificando tudo aqui nessa teoria. Na prática é isso. Você pode expandir isso mais ainda. Uma classe inteira de uma cidade dá, através dos impostos para o imperador, 30% da produção deles. Em troca, o imperador organiza um exército e dá a organização, a comunhão social necessária para o exército existir e defender eles de outros povos. Então, as pessoas que querem segurança, elas vão dar um pouco da energia delas, da vida delas, para as pessoas que querem ousar, para a nobreza, para a elite, para os melhores. E assim elas vão gerando acordos. Esses acordos nós chamamos de moral. E basicamente esses acordos variam um pouquinho, mas é tipo assim, você não pode me abusar tanto, mas você pode me abusar o suficiente para eu te dar o necessário para você arriscar a vida para mim, para você criar a minha religião, para você dar senso de organização para o meu mundo. E esse é o pacto que os miseráveis, os pobres, as classes baixas sempre fizeram com as elites ao longo da história humana inteira, de todas as civilizações. Você pode perceber que é isso. Esse acordo foi o mesmo na civilização ocidental até você chegar a Roma. Ou seja, de 9000 a.C. até o ano 1, se você parar para ver, era a mesma moral. É a moral comum, do bem comum, baseado nos padrões financeiros de organização econômicos comuns. E eles são afrouxados, não sei qual é o oposto de afrouxados, apertados, de acordo com a disponibilidade de recursos. Por exemplo, o padrão moral na França do final do século XVIII, com a Revolução Francesa, que as pessoas estavam passando fome, ele foi afrouxado. As pessoas achavam que, por causa da fome, elas podiam matar todo mundo. É uma revolução. Então você vê que a disponibilidade de recursos que define essa relação desse acordo, mas basicamente ele funciona em volta desse elo, que é o acordo entre aqueles que... deixa eu apagar essas coisas aqui, ficou horrível isso aqui. É o acordo da classe que quer explorar e da classe que quer ser explorada. Esse acordo foi atualizado, eu digo aqui, no ano 1. Por quê? Depois do ano 1, a nossa sociedade desenvolveu um novo acordo, que é o acordo cristão. Eu boto o ano 1 representativamente, obviamente. Isso daqui levou séculos e foram diversos períodos diferentes para cada país da Europa para ser assentado, mas nasceu com Jesus, então a gente bota para exemplificar, simbolizar o ano 1. Mas por quê? As pessoas antigamente elas não tinham os mesmos pensamentos. Os filósofos tinham. Realmente, se você pegar Sócrates, ele fala sobre a bondade, a dignidade humana. Ou se você pegar Marco Aurélio, ele fala para você fazer o bem aos seus semelhantes, para você tratar até os pobres com dignidade. Mas isso é com eles, os intelectuais, as massas, as pessoas que não eram filósofos, que não tinham acesso a leitura, a estudo,
a ócio, elas continuavam reproduzindo o mesmo acordo. Só que esse acordo estava ficando um pouco puxado. E aí veio Jesus e propôs um novo acordo. Se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus ele veio para isso, para propor uma nova moral, para um novo acordo entre aqueles. Ele não falou, vamos abolir as classes sociais, não falou. Ele propôs um novo acordo. Vocês não vão explorar tanto essas pessoas. Porque aí ele usa as terminologias, as mitologias dele, porque elas têm uma alma igual à sua, porque, enfim, metafísica, mas analisando a parte material do acordo, ele renovou um processo. Esse acordo foi renovado e foi criado a moral cristã. Então agora, fazer o bem é uma obrigação, respeitar as pessoas é uma obrigação, você não escravizar as pessoas é interessante, você não ficar transando por aí igual um animal é interessante também. E aí, enfim, esse acordo, essa moral social foi atualizada. E ela foi a mesma, aí eu ponho, sofreu uma segunda atualização só depois de 1789 anos, na Revolução Francesa. E aí nasceu a nossa moral, a moral mais evoluída, que é a moral iluminista. Hoje em dia, por quê? Porque esse acordo aqui, ele realmente propunha, os exploradores, eles não podem escravizar os explorados. Ou seja, isso envolve muitas, não estou falando de uma forma abstrata, isso envolve muitas condutas. Por exemplo, uma relação de escravidão, você pode fazer o que você quiser com aquele ser, ninguém vai saber. Ou então, se existem leis para proteger o escravo, quem é que vai depor a favor do escravo? Você pode estuprar, você pode torturar, você pode fazer o que você quiser com aquela pessoa, que ninguém vai se ligar para aquilo. Então, quando Jesus fala que você não pode escravizar as pessoas, ele está renovando o acordo. Ele está basicamente falando: oficialmente você não pode estuprar ninguém, mas um escravo não é ninguém, ele é um objeto. Então o que ele está falando é, você não... agora ele está, na verdade, falando que as pessoas já pensavam, mas que continuavam fazendo. Você não pode estuprar ninguém, você não pode chicotear ninguém, você não pode matar alguém porque a pessoa pisou no seu pé. Você tem que dar dinheiro para os pobres, você tem que ajudar as pessoas, você não pode lucrar a qualquer custo sobre a exploração de todo mundo, você não pode ser rico enquanto todo mundo morre de fome. Então ele renovou esse acordo. E as elites, através dos sistemas simbólicos que Jesus usava, adotaram isso. Os exploradores adotaram isso. Porque no início do cristianismo, a gente tende a pensar, agora já vai em história, caraca, esse vídeo está muito longo. A gente tende a pensar de que era uma religião de escravos, de miseráveis. Se você estudar a formação do proto-cristianismo nos 3 primeiros séculos, é uma religião da elite grega. A elite grega não é religião de escravo. A elite grega e depois romana era que se fidelizava aos discursos de Jesus e dos apóstolos e tal. E você vê que os próprios exploradores adotaram, os reis, os imperadores se tornaram cristãos. E depois todo mundo, através dos poderes políticos, todos os pagãos foram forçosamente adotaram um novo sistema simbólico. E com esse sistema simbólico, um novo acordo moral. Dos exploradores para os explorados. Porém, esse acordo ele ainda era muito vago, só que ele servia, ele já foi uma grande atualização, ele servia para aquele sistema econômico que existia nessa sociedade. Depois da Era Moderna, o sistema econômico já permitia uma moral mais abrangente. Ou seja, o sistema que se criou depois da Revolução Francesa, que é o que todo ser humano tem, liberdade individual, direito dado por Deus, a propriedade privada, a dignidade, a liberdade, a liberdade de expressão, fraternidade, igualdade e liberdade. E a Constituição dos Estados Unidos é o ponto máximo disso. Se você pegar a Constituição deles, vamos ver se eu consigo acessar aqui, só para vocês terem uma noção.
Eu não sei onde é que está aquela parte que eles falam isso. Não é isso aqui. Introduction, não, eu queria o documento, mas enfim. É alguma coisa assim. É isso, é você pegar todos esses valores aqui, liberdade, igualdade, fraternidade, e você dissolver, diluir e espalhar isso para o mundo inteiro. Com a moral cristã, você vê que mesmo ela sendo teologicamente e filosoficamente universal, ela nunca foi tratada, porque não era economicamente viável. Ela nunca foi... Parou de gravar? Não. Ela nunca foi tratada como algo universal. Ela era algo que primeiro era mais para a família, depois se expressava um pouco para a sociedade. Por exemplo, a escravidão acabou, mas você ainda tinha servos na Idade Média, até a Idade Moderna, até 1789, foi quando acabou a servidão na França. Um dos primeiros países a abolir a servidão, por causa dos maçons. Servidão é escravidão. É um outro nome para escravidão, eles só trocaram o nome e deixaram a coisa um pouquinho mais limpa, mas é escravidão. Você tem o poder sobre uma pessoa e ela é obrigada a trabalhar na sua terra e a te pagar imposto. Isso é escravidão. Você não pode, como no Império Romano, você só não pode chicotear e abusar muito. Mas era uma atualização, mas precisava de uma nova atualização. E veio. Em 1789, a França aboliu a servidão, os papéis servis. Em 1789, a França espalhou para o mundo inteiro as noções de que todo ser humano tem o direito dado por Deus inalienável à liberdade, à igualdade e à fraternidade. E essa é a moral. Essa foi a segunda vez que esse acordo foi atualizado na nossa sociedade ocidental. Tem sociedades que ainda nem chegou esse de 1789, ainda estão no acordo do ano 1. E tem outras que nem o cristianismo chegou ainda, então elas ainda estão na proto-civilização mais básica mesmo, nos acordos de força. E fazer o quê? Eu creio que depois desse último aqui, não vai haver mais atualização. A era moderna, ela já deu papel e passo para a proto-civilização, economicamente, acabar. E para chegar à nova civilização. A verdadeira civilização. Alguns países da Europa, eles já vivem na civilização. As pessoas de lá são livres, fraternas, igualitárias. Elas não têm medo de morrer na rua. Elas não são obrigadas a trabalhar igual escravos. Elas têm vida. As massas deles, você tem noção disso? As massas desses países, elas existem para fazer o que todo ser humano deveria fazer. O que na antiguidade clássica era chamado de o que é humano, que é o ócio criativo. Eles existem para contribuir um pouco à sociedade e para usufruir de toda a contribuição que cada um dá para a sociedade. Eles não precisam de lei para se regular. Ninguém lá tem vontade de matar ninguém. Você tem noção disso? Isso é civilização. Ninguém lá precisa explorar 13 horas de trabalho de alguém e pagar R$200 e um pão para a pessoa. Isso é civilização. Ninguém lá olha para um mendigo, para uma favela e acha isso normal. Isso é civilização. Isso que a gente vive aqui não é civilização, é proto-civilização. E esse acordo de 1789, ele deu frutos magníficos, mas ele já permitiu que a sociedade já chegasse num nível de civilização. Então, a partir de agora, eu creio que não vai mais haver mais acordo, atualização do acordo. O máximo que ele podia ser atualizado já foi alcançado. A civilização já chegou. Agora só resta o processo do progresso tecnológico permitir que os processos de metabolização de trabalho humano sejam sublimados. E que com isso, consequentemente,
todas as consequências que advêm disso cheguem para todas as sociedades. E aí, como eu falei, é uma questão de probabilidade, mas eu creio que as civilizações do terceiro mundo vão ser todas exterminadas. Elas vão acabar. E aí talvez a população seja mantida em um novo sistema, talvez a população também seja exterminada. Mas é um sentimento assim que eu tenho, porque eu acho que é mais lógico. É o mais provável que aconteça. Ou eles vão forjar, eles que eu digo, esses países que já alcançaram isso, as elites desses países, quando eles alcançarem a independência moral, quando eles alcançarem a independência produtiva, maquinal, eles não vão ter mais necessidade disso. E você acha que eles vão ficar felizes e coniventes com bilhões de pessoas existindo sem propósito, não tem mais para que trabalhar, vivendo na pobreza, no caos? Ou eles vão forjar uma doença e matar todo mundo, ou eles vão forjar uma guerra e matar todo mundo. E vai sobrar só os países deles, depois talvez eles recolonizem a Ásia, a África, a América do Sul, talvez, não sei. Mas essa é a questão mais provável, acho que aconteça nos próximos séculos. Quando nós alcançarmos o poderio das máquinas, quando nós alcançarmos a independência do trabalho humano e que o ser humano não precise mais de seres produtores. Então é isso. Essa foi a aula. Cada vez eu estou me superando. 1h17 de leitura. Então, depois nós temos mais 2 aulas e acabaram o sistema de aulas da base da área escola. Nós vamos dar uma pausa depois disso. Um break de semestre. E aí voltaremos com as aulas individuais. Eu pretendo fazer leituras de livros. Tipo esse, outros livros assim que são clássicos, importantes para a formação do ser humano e que são legais de debater. Eu acho muito maneiros. E talvez análises sociais, mas nada em forma de aula, assim. A aula em si já foi dado tudo, basicamente. O construto, a base cognitiva da área escola já foi dado. A partir de agora é só o que vai desenvolver na mente de quem estudar isso aqui. Então é isso.